compramos uma variedade grande de frutas, de verduras, de legumes, de ervas. Compramos cereais, compramos leguminosas, compramos farinhas, compramos sementes, compramos castanhas, especiarias de todos os tipos. Chegamos em casa. E aí, como a gente começa a guardar tudo isso? Nossa, aí dá um desespero, né? Chega em casa cheio de Nossa, sacola. lota, assim, você, nossa, Exato. E agora? O importante é, se tu vai fazer isso que a gente falou de ir até o lugar, é importante que tu tire um diazinho que tu possa ter umas 2 horas, assim, pra depois pegar e organizar tudo. Muito importante. Porque depois tu fica livre a semana inteira, sabe? Ou até, às vezes, mais de uma semana. Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui, que é o que eu faço. De comprar na Zona Cerealista pra mais ou menos uns 3 meses, as coisas não perecíveis. E aí tu vai guardar ali dentro dos teus potinhos, enfim, e vai durar um tempão. Então tu vai perder aquele momento inicial, mas depois tu fica 3 meses bem tranquilo. A primeira dica que eu tenho em relação aos não perecíveis é: comprem potes de vidro. Pote de vidro salva a vida de uma pessoa que quer ser saudável e ter a casa organizada. Porque eles guardam melhor os grãos, não vai contaminar com carunchim, que é aquele bichinho que come o grão por dentro. Que fura saquinhos. Fura saquinho, exato. Saquinho não adianta. Quanto saquinho que eu já tirei, assim, era só caruncho quase. Cheio, todo enfarinhado. E se for pouquinho até, dá pra consumir, porque tu consegue tirar eles, enfim, mas às vezes eles comem tudo. Então o ideal é guardar em vidro mesmo, então vale a pena investir. E separar sempre por grupo alimentar. Então tu separa ali as leguminosas, e tu bota todos os feijões, bota também a farinha de grão de bico, que a farinha de grão de bico vem de uma leguminosa, que é o grão de bico, né? Então vale a pena pra ti não esquecer que ela é uma leguminosa, já deixa ela ali juntinho. A farinha de milho, bota junto ali com os cereais, enfim, trigo também. O legal é separar tudo bem bonitinho, porque aí tu vai conseguir criar uma regra mental, né? De na hora de montar o prato, tu já pensa, eu preciso de um cereal e de uma leguminosa. Então tu lembra mais ou menos que aqueles 2 grupos ali se complementam. É perfeito isso. Isso ajuda muito a longo prazo pra ti ir adquirindo essa automaticidade na hora de fazer os seus próprios pratinhos. O mesmo para sementes, para as castanhas. Com então, certeza. Separar esses grupos. Você já separou na lista de compras, chega em casa, porciona, organiza nos potes e deixa separado. Isso. Então, eu quero uma castanha. Você vai chegar lá, tem 4, 5 tipos diferentes, né? E deixa à vista. Tem muita gente, muitos pacientes meus que reclamam, falam, nossa, eu esqueci que a chia existia na minha casa. Por que tu esquece? Porque ela fica guardada dentro do armário. Então deixa essas coisas tipo de café da manhã, assim, que tu coloca como extra. Como a Lê falou, as sementinhas são ótimas pra botar como um extra na comida. Então tu não vai montar o teu prato baseado na semente. Tu vai botar a semente no final do teu prato. Porque ela geralmente não tem tanto gosto, ela tem só um saborzinho assim que vai adicionar naquela refeição. Então é legal deixar elas já num lugarzinho bonitinho. Eu lembrei de que tu uma vai coisa. ver. Exatamente isso que você falou. Sabe o que eu faço? Eu já tirei até foto, já postei no Instagram. Eu tenho 2 bandejas na minha casa. Uma bandeja para almoço e jantar e uma bandeja de café da manhã. Amei. Nessa bandeja, o que eu faço? Tudo que eu uso para colocar em cima da minha fruta, do meu bowl, Já tá ali? ou para passar no pão e tudo mais, no café da manhã, que, claro, não precisa ir para geladeira, fica lá. Então, eu tenho um potinho de chia, eu tenho um potinho da linhaça moída, eu tenho um potinho do nibs de cacau, que eu adoro colocar em cima. Eu amo nibs de cacau. Eu tenho gengibre em pó, que eu coloco em cima da fruta. Eu tenho canela, tenho a granola. Daí vem o potinho de tahine, potinho de pasta de amendoim. Enfim, eu tenho até uma manteiga, uma pasta de manteiga de coco que eu uso de vez em quando. Então, tudo que não estraga e que vão, assim, adicionar nutrientes e requentar os meus cafés da manhã, é diferente de eu chegar, sentar na mesa, na correria, ter que lembrar onde tá o negócio. Então, não. Então, eu deixo tudo lá. Tem melaço também. Então, eu deixo tudo ali. E aí, eu sento na mesa, pego minha fruta, tenho meu pãozinho, olho pra minha caixinha e falo assim, agora vai. Exato. Que se não tivesse a vista, tu não ia fazer. E todos os dias, isso ajudou muito a minha família, minhas filhas também, que também rola uma preguiça, né? De ir lá e fazer, e colocar as coisas em cima da fruta e adiciona muito nutriente. E pro almoço e jantar a mesma coisa. É como se fosse uma caixinha de temperos, que claro, tem um azeite, tem um vinagre de maçã, mas daí tenho, por exemplo, eu coloco eu tenho cúrcuma, eu tenho gergelim torradinho, que eu uso tipo um gersalzinho, assim, mas sem sal. Sem sal, só o gergelim. Eu tenho, por exemplo, eu uso muito coentro em pó. Coentro em pó, gente, é poderosíssimo. É verdade, é um dos mais antioxidantes. A quantidade que tem também de cálcio e de ferro. É o ranking, é o top do ranking. Então, é verdade. Uma pitadinha que você põe de coentro em pó na sua salada, você sobe o nível de ferro e de cálcio bastante. E o legal, gente, das ervinhas, quando elas estão desidratadas, é que
tudo fica concentrado. Então, às vezes a gente pensa que, não, é melhor consumir tudo fresco. Algumas coisas, às vezes, não. Pensando as ervinhas, não. Em composto bioativo, pensando em minerais, você tem uma concentração altíssima. Então, eu deixo essa cestinha de temperos preparada ali, né? Enfim, e isso vai ajudar bastante eu ter uma criatividade de eu usar. Porque essa coisa de colocar dentro do armário e esquecer eternamente… Nunca mais na vida. Nunca mais na vida. É jogar dinheiro fora e jogar nutriente no lixo. Exato. Então, isso que a Lê falou é muito bom. E outra ideia também é sempre deixar os temperos perto do lugar que tu cozinha ou que tu organiza os alimentos. Eu, na minha casa, não tinha, né? Agora, quando eu me mudei. E aí, o que eu peguei? Eu coloquei 3 prateleiras que ficam do lado do meu fogão, assim. E eu botei todos os meus temperos ali. Então, na hora de eu cozinhar, tá tudo na minha cara. Porque antes eu só tinha conseguido deixar dentro do armário. E daí, mesmo pra mim, que gosto de pegar as coisas, eu sempre pegava o mesmo. Pegava ali a cúrcuma e a pimenta, que é o que eu gostava mais. E assim facilita muito. Fica um atrás do outro, você não vai conseguir ver. Então, isso é muito, muito importante na questão da organização. Além de organizar por grupos alimentares, essas coisas que tu mais vai usar, tu deixa tudo à vista, né? E aí, a questão das frutinhas, né? Legumes, verduras, as coisas que são mais perecíveis. Então, fruta, o ideal é assim, tanto pra fruta quanto pra legume, né? Tudo que tu vai comprar em maior quantidade, tu compra um pouquinho verde e um pouquinho mais maduro, né? Então, vou comprar, sei lá, tomate pra semana inteira. Tu vai comprar 2 bem maduros, 2 médios, 2 verdes, que aí eles vão amadurecendo ao longo da semana. E tu pode deixar fora da geladeira, não fica ocupando espaço na geladeira também. Banana, mesma coisa. Banana, assim, banana, né? Uma amadurece, todas vão junto, né? Abacate. Então, tem que fazer abacate também. Mamão, a mesma coisa. Então, tem que comprar sempre, assim, uma graduaçãozinha de maturação deles pra facilitar e pra te não perder, né? E em relação às folhas, aí tu vai guardar direitinho, fazer o seguinte com as folhas. A gente lava elas, higieniza bonitinho, deixa secar. Ou pode secar com uma centrífuga de vegetais, que é um balde, né, que tu compra e ele tem uma coisinha no meio que tu gira, assim, uma alavanquinha. Para tirar o máximo possível tira da toda umidade. A água. Isso, tira a umidade. E aí tu vai guardar num pote, elas, com um papel toalha por baixo e um por cima. Ou pode ser um pano de prato também, que não tem problema nenhum. Essa folha, ela vai durar um tempão, tá? Mas, né, aí entra uma coisa que eu sempre gosto de falar, que não é pra durar tanto tempo, tá, gente? Você tem que comer. Tem que comer. Meus pacientes falam, nossa, mas estraga em uma semana. Eu digo, mas tem que estragar em uma semana, porque você tem que comer em uma semana. Exato. Então você não tá dimensionando. Isso é importante. Isso. E dimensionar é importante, que a Lê falou, e parece ser impossível no começo, mas tu vai aprendendo conforme o tempo vai passando a dimensionar, porque tu vai começar a entender as tuas próprias necessidades, né? E aí, mesmo dentro do mundo, folhas, por exemplo, eu gosto, a gente tem as folhas que a gente sabe que são mais, elas melam mais fácil, como o próprio um alface roxo e tudo mais. Então, compra menos daquilo que se perde mais rápido, e compra mais daquilo, porque se você está fazendo compras para uma semana, tá? Por exemplo, no final da semana, normalmente na minha casa é salada de repolho, porque o repolho não estraga dura eternidade. Então, é sempre importante ter um repolho ali, porque, poxa, não tem nada de salada. Corta fininho um repolho, põe um tomatinho, uma cebola roxa e vai ficar tudo ótimo, tá? Então, ou seja, organizar, saber, com conhecimento, com o tempo, tem que se dedicar um pouquinho, entender como que os vegetais também se comportam, né? Ou seja, e lembrar que quando você higieniza assim que você compra e faz, não pode deixar molhado. Não. Né? Deixar molhado, ele mela. Então,